Tem uma configuração diferente do transistor de amplificador como aquela que nós vimos, que é a chamada coletor comum, ou também menos conhecida como seguidor de emissor, emitter follower. Então, até agora nós vimos os circuitos que nós vimos de amplificador com transistor, eles eram um negócio assim. Você tinha um resistor aqui, isso aqui, o sinal entrava na base e saía no coletor. Então o sinal entrava na base e você o extraía, o sinal AC, no coletor. Essa configuração é chamada emissor comum. Por quê? Sempre a perninha que não tem nem in nem out você chama de emissor comum. Então o que nós vamos analisar agora é chamado coletor comum. O que vai acontecer? O coletor comum nós vamos ter a entrada na base, como anteriormente, isso não muda, a entrada é aqui na base, só que a saída nós estamos pegando no emissor, em cima do resistor de emissor. Presta atenção que esse resistor aqui, o RC, pode ou não existir. Não há necessidade de existir esse resistor aqui, nós vamos ver na análise de pequenos sinais. Ou seja, você pode muito bem ter um RC igual a 0 aqui. E eu vou também reforçar outra coisa, que é óbvio também, que nessa configuração, aquilo que nós falamos de você colocar um capacitor em paralelo com um resistor de emissor para que o ganho aumente, é uma ideia péssima. Por quê? Porque se você colocar um capacitor em paralelo com a saída, que é o RE aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser o seguinte, o seu sinal de saída vai naturalmente para 0, porque esse capacitor vai curto-circuitar todo o seu sinal. Então, na prática, o seu sinal AC vai estar enxergando com esse capacitor um negócio mais ou menos assim. É óbvio que nessas condições a sua saída vai sempre ser 0. Tá bom? Então o coletor comum tem essa característica. O sinal entra na base e sai no emissor. Como o coletor não é usado para nada, ele é chamado de coletor comum. Bom, o que acontece quando você pega a saída, no emissor em vez do coletor? Então vamos tentar estudar usando os pequenos sinais. O que vai acontecer aqui? Então vamos fazer aqui os nossos pequenos sinais. Eu vou desenhar aqui em vermelho o modelo do transistor separado. Aqui. Então base, beta, REzinho, IB. E aqui beta e B. Não vamos desenhar o RO para ficar mais fácil. E agora aqui eu vou começar a colocar os elementos respectivos. No emissor aqui, eu tenho um resistor de emissor e o sinal de saída está sobre ele. Então eu vou desenhar aqui o meu sinal de RE, o meu sinal de saída. No coletor, por sua vez, o meu coletor está ligado diretamente ao VCC, que se transforma em pequenos sinais em ground. E finalmente a minha base aqui, ela está com esse resistor de base ligado no VCC, que para nós significa um RB aqui, e sobre o RB eu tenho o meu sinal de entrada. Então esse é o nosso modelo de pequenos sinais para o coletor comum. Então, de novo, nós estamos pegando, nesse caso, a saída em cima do emissor e não do coletor como anteriormente. Bom, vamos fazer então os cálculos. Vamos começar pela impedância de entrada para a gente descobrir o que faz esse circuito, para que serve esse coletor comum. Qual é a diferença de você mover a saída do coletor para o emissor? A impedância de entrada, como nós falamos, você tem que usar o conceito de fonte teste, uma fonte de teste, ou seja, nós vamos desenhar aqui o nosso transistorzinho e nós vamos colocar uma fonte de teste aqui na entrada, Vx
por Ix, de tal maneira que nós consigamos descobrir qual que é a impedância que o seu estágio anterior, seja um sensor, um captador, uma bobina ou mesmo um outro transistor, enxerga olhando para dentro desse transistor operando em coletor comum. Aqui a mesma coisa, eu tenho RB, beta REzinho, IB e beta IB. Então aqui a gente já viu que esse resistor aqui RB está em paralelo com a entrada, então não vamos computar, não vamos perder tempo com ele, a gente só coloca o paralelo dele na saída. No resultado final a gente coloca esse negócio. A gente quer fazer as coisas a forma mais fácil possível. Bom, aqui ó, vou fazer em vermelho. Qual que é o Vx? É essa soma dessa tensão mais essa. Essa corrente vermelha é o IB e essa corrente aqui é 1 mais beta IB. Ou seja, nós podemos escrever que a tensão Vx, que é deste ponto para o ground, é IB vezes beta REzinho, que é essa tensão aqui, mais essa queda no REzão. Essa queda no REzão é beta mais 1 IB vezes REzão. E aqui é muito fácil a gente perceber que o nosso IB é o próprio Ix. Ou seja, Vx vai ser Ix beta Rezinho mais beta mais 1 Ix Rezão. Logo, a nossa impedância de entrada vai ser o quê? Beta Rezinho mais beta mais 1 REzão, tudo em paralelo com o RBzão que nós no início cortamos. Vamos pensar o que está dizendo isso para a gente. Eu vou reescrever aqui. Bom, no paralelo quem manda, né? Lembrando, né? No paralelo eu tenho 100 mega, em paralelo com 100, isso aqui vai ser aproximadamente 100. No paralelo quem manda é o menor resistor. Então, ó, vamos ver. Esse RB aqui é um valor muito grande. Em geral é um valor aí de mais de 100, 200, 300K. Esse RB em paralelo com esse cara aqui, provavelmente, né, quem vai mandar vai ser esse termo em colchetes. E esse, quem que é o maior aqui? Quem que é o maior é esse cara aqui, o beta mais 1 REzão. Então, a impedância de entrada, quem manda é o resistor que está no emissor. Se você for olhar aqui, né, é esse resistor aqui mais ou menos, né, que vai dar a sua impedância de entrada multiplicado por beta. Quem não tem muita experiência, vocês que estão começando a ver aqui, o que isso significa? Que a nossa impedância de entrada é um valor médio, mas já tendendo para o alto, né? Nós estamos aí com um valor aí de mais, o beta mais ou menos 100, o RE mais ou menos 100, um valor de 1K por aí, alguma coisa assim, somando mais o betazinho RE, ou seja, já é um valor relativamente médio para alto, que é uma coisa boa. Lembrando que o Zin bom, o Zin ideal é o Zin que é um circuito aberto, que é o Zin infinito. Muito bem, então uma coisa boa, ele tem uma impedância de entrada relativamente média alta, que é uma coisa boa. Então o Zout, vamos começar a fazer aqui o nosso circuito. Nosso circuito é um negócio assim. Aqui eu estou aterrado, aqui é o IBzinho, beta RE, beta IB, base, coletor, e aqui é o emissor, no qual eu tenho RE, e como eu quero calcular o Zout, eu coloco aqui a minha fonte teste Vx por Ix. O que eu tenho na base? Olha o que eu tenho na base aqui, eu tenho RB indo para o VCC, que para nós aqui significa ground. Então, aqui eu tenho RB, e o que eu tenho aqui na entrada? O VI. O que o VI vira quando eu tenho uma fonte teste? Ele vira ground. Então você percebe aqui, ó, que o RB tem nessa perninha aqui ground, nessa perninha ground, ou seja, o RB não está fazendo nada. Posso até tirar ele fora aqui para ficar o desenho mais limpinho. Então o RB não está fazendo nada. Olha aqui agora. Agora, o Vx ele é medido desse ponto para o ground. Agora esse nó também é esse nó.
E o ground que aparece aqui é o mesmo ground que aparece aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso escrever então o Vx como a queda nesse resistor beta REzinho. Essa quedinha aqui. Essa quedinha aqui vai ser o quê? Menos, porque o mais está aqui, ó, pelo desenho da corrente ali, está fazendo esse sentido. Vai ser menos beta REzinho vezes IB. Primeiro passo nós fizemos. O segundo passo é analisar o nó. Então o nó aqui, ó, eu tenho chegando IB, que é esse cara aqui, eu tenho chegando beta IB, que é a fonte de corrente, e tenho mais esse cara aqui chegando, que é o IX. Então aqui, ó, eu tenho chegando IX. Ou seja, no resistor RE vai chegar uma corrente beta mais 1 IB mais IX, certo? O que vai dar isso aí? O que vai dar isso aí? O nosso Vx também pode ser escrito como o REzão vezes essa correntona grande, beta mais 1 IB mais IX. E aqui, o que eu faço? Eu substituo este IB por este valor aqui, ou seja, o IB desse cara aqui é menos Vx sobre beta REzinho, coloco aqui, vai ficar RE IX mais RE beta mais 1 mais que multiplica o nosso IB, que é menos Vx beta REzinho. Bom, juntando tudo aqui, você vai chegar na seguinte expressão: Vx 1 mais REzão sobre REzinho é igual a REzão IX. Vx por IX é a nossa impedância de saída, que vai ser esse negócio aqui, REzinho produto pela soma. Quem lembra, produto pela soma é o paralelo de dois resistores, ou seja, a nossa impedância de saída é REzinho paralelo com REzão. O que significa isso? Isso é um valor bom ou ruim? Isso é um valor ótimo. Isso aqui é um valor muito bom. Por quê? Porque o REzinho, nós fizemos cálculos, está na ordem aí de 10 ohms. 10 ohms em paralelo com 100, 150, que é o REzão, fica ainda mais baixo. Então nós estamos com um circuito que finalmente na saída nós temos valores aí próximos de 8 ohms, que é um valor de um alto-falante que a gente conhece aí, que é um valor extremamente baixo. Ou seja, trata-se de um circuito que a impedância de saída é praticamente zero, que a impedância de saída é muito baixa. Nós vamos ver para que isso serve, mas eu já adianto, isso aí é uma das principais vantagens desse circuito. Então esse circuito parece muito bom, porque ele tem uma impedância de entrada que não é infinita, mas é relativamente média para alta, e ele tem uma impedância de saída, mas ele tem uma impedância de saída muito baixa. Bom, e o ganho? O ganho é talvez o principal elemento aí para a gente calcular, né, para a gente ter o principal parâmetro de desempenho do amplificador. Então vamos recapitular aqui. O nosso circuito tem uma impedância de entrada que é relativamente média, né, média para alta, o que é bom, média para alta, e a nossa impedância de saída tem uma impedância de saída muito baixinha, o que é excelente, né, muito baixa, o que é excelente. Vamos calcular agora o nosso ganho. Então, desenhando aqui o nosso circuito está aqui com RB, aqui vem o nosso beta REzinho, aqui passa a fonte de corrente IB, aqui beta IB, e aqui nós temos o nosso coletor que está aterrado, a nossa saída está aqui sobre o REzinho. Então, aqui é nosso sinal de entrada. Você percebe inicialmente, lembrando os circuitos, esse RBzão não está fazendo nada, ele está em paralelo com a fonte de tensão de entrada, e a nossa tensão de entrada na realidade é a soma dessas duas tensões aqui em cima desse resistor e desse. E o nosso sinal de saída, por sua vez,
vai ser essa corrente aqui, que vale beta mais 1 IB, ou seja, beta mais 1 IB vezes REzão. E o nosso VI, como nós falamos, vai ser essa tensão em cima desse resistorzinho aqui, que é IB beta REzinho, mais essa tensão aqui em cima desse, que é a mesma tensão em cima. Beta mais 1 IB REzão. Dividindo um pelo outro, eu vou ter o quê? O meu ganho de tensão. Percebe que meu ganho de tensão não é negativo, porque a fonte de corrente está nesse sentido e o meu mais está aqui, ó. O meu mais do VO está aqui, então agora não está invertendo o sinal. Considerando beta mais 1 igual a beta, eu corto isso, e corto IB, corto aqui, ou seja, o nosso ganho de tensão é aproximadamente REzão mais REzinho. Aí você vai olhar e você vai dizer, puxa, estava indo tão bem. O nosso ganho de tensão é aproximadamente 1. Na verdade, ele não chega a 1 porque o REzinho ele é bem menor do que o REzão. Esse aqui é mais ou menos 100 por aí, e esse aqui é a resistência dinâmica do diodo em torno de 6, 7 ohms. Então, o nosso ganho de tensão vai ser aproximadamente 1 e você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado porque você vai dizer, para que serve um amplificador cujo ganho de tensão é 1? Então, vamos lembrar aqui uma coisa. Como eu falei, o ganho de tensão ele é muito importante para parametrizar, para caracterizar o desempenho de um amplificador, mas ele não é tudo. Vamos imaginar que você tem um amplificador aqui, não importa se é com válvula, se é com transistor, se é com MOSFET, não importa, mas você tem que colocar esse amplificador ligado num alto-falante de 8 ohms. Como nós sabemos, amplificadores têm impedâncias baixas, 8 ohms, 4 ohms, 16 ohms. Como que você faz para, por exemplo, a saída de 100 ohms ligar num amplificador de 8 ohms? Ou seja, o nosso sistema tem uma impedância de saída de 100 e eu coloco em 8. Isso, na realidade, significa isso, né? Aqui é a minha tensão em cima do meu alto-falante, e aqui é 100, e aqui é o meu sinal de saída do amplificador. Ou seja, no alto-falante eu vou ter o VO vezes 8 por 108, que é aproximadamente aí 10% do sinal de saída. Então você vê o drama, você vai perder praticamente todo o sinal da sua fonte, do seu amplificador, ele vai estar sobre o ZO e não vai estar sobre a carga. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente o pessoal fazia isso. Até hoje muitas aplicações usam isso, tem algumas vantagens. Você usa um transformador para causar impedância. Então, como nós sabemos, o transformador, a relação de Z1 para ZL, aqui é ZL, aqui é Z1, é N1 por N2 ao quadrado, onde N1 é o número de espigas no primário, N2 é o número de espigas no secundário. Então você consegue fazer isso chama-se casamento de impedâncias usando um transformador. E aí você não vai ter essa perda. O transformador ele é muito importante, ele é muito interessante, mas ele é um negócio muito caro. E ninguém gosta de nada caro, certo? Então, o que você faz? Você tem que ter no seu sinal de saída, aqui, alguma coisa que faça o que para você? Que pegue o sinal de amplitude, até ele pode manter a amplitude igual, porque a amplitude já está alta devido ao meu sistema, e esse bloco vermelho ele vai ter um ganho de tensão aproximadamente 1, mas ele vai ter um ganho de corrente elevado. Outra forma de você ver isso é o seguinte, que a impedância de saída é aproximadamente zero. Esse é o papel do coletor comum. O coletor comum serve para você ligar o seu sistema em cargas extremamente baixas. Por isso que o seu coletor comum,
o seu coletor comum, já se habituem isso, geralmente ele está no estágio de saída dos seus sistemas. Se você for olhar circuitos integrados, amplificadores, circuitos comerciais profissionais, geralmente a sua saída, ela está, o último estágio, antes de você terminar o chip aqui, por exemplo, geralmente ele está no estágio de saída de coletor comum. Por quê? Porque você pode ligar aqui uma carga relativamente baixa e você não vai ter nenhum problema de perda de tensão. Então, o nome que se dá para isso é buffer, né? O buffer é um circuito que pega a tensão é aproximadamente 1 e ele joga a tensão daqui para cá, mas só que quem está ligado na saída do buffer pode ter uma resistência de carga praticamente zero. Estou exagerando aqui, mas você entendeu, né? Ele consegue suprir a corrente de uma forma efetiva sem carregar, sem fazer o loading, né, do seu sistema. Outro negócio interessante que vocês têm que sempre lembrar é o seguinte: a gente não pode pensar que o sinal de amplitude grandão sempre é o melhor. Não pensem nisso. Existem situações, presta bem atenção, em que o sinal ele está codificado em tensão. O que eu estou dizendo com isso? É uma explicação bem simples, posso dar um exemplo bem simples que vocês vão entender. Vamos pegar um sinal digital. Um sinal digital, nós falamos aí, existem vários protocolos diferentes, mas vamos pegar o TTL, que é mais ou menos 0 volts e 5 volts. Então, o 0 volts, ele equivale ao 0 lógico, e os 5 volts, ele equivale ao 1 lógico. Por que eu estou dizendo isso? Se você for amplificar esse negócio, não adianta, em vez de 5 volts, você colocar 50, ou colocar 10, ou colocar 5.000. O nível lógico 1, ele está padronizado em 5. O seu sinal não vai ficar melhor porque ele ficou em 50. Então, muitas vezes você está com a codificação em voltagem, em tensão. Vou dar um exemplo bem simples de você entender. Vamos supor que você tem um sistema eletrônico no qual você tem um microprocessador, um Arduino, um microcontrolador, um CLP, que ele tem que mandar sinais TTL, ou I2C, ou uma rede CAN qualquer, numa longa distância. Então o que vai acontecer? Vamos supor que você tenha de novo 0,5 volts aqui. E você vai colocar isso num cabo enorme que vai circular na sua fábrica, ou no seu automóvel, ou mesmo na sua aeronave. O que você quer? Que na outra ponta você tenha os mesmos 5 volts e 0. A despeito de toda essa perda que você teve aqui com um cabo comprido, gigantesco, que ficou correndo ao longo do seu veículo, do seu carro, da sua aeronave, do que quer que seja. Ou seja, o que você quer na realidade é um sistema que dê ganho de tensão 1, porque na outra ponta tem que ter 0,5 volts como na entrada, e tenha que ter fundamentalmente um ganho de corrente elevado. Outra forma de você ver isso, que o ZO seja praticamente zero. Então prestem bem atenção, porque não significa dizer sempre que o ganho máximo é o melhor. Tem situações em que a codificação está em corrente, tem situações que a codificação está em tensão. E lembrando, já que falamos em automação industrial, tem aquelas redes 412, 410 mA, em que isso aqui, por exemplo, você pode dizer que é o 0 lógico, e isso aqui você pode dizer que é o 1 lógico. É a mesma coisa. Você não pode pegar os 4 e amplificar 4 mA e dizer que é 40 mA, e nem o 10 mA multiplicar para dar 1 A. Simplesmente amplificou em corrente. Isso aqui não funciona. É 4 e 12, é 4 e 10. Então, o que precisa fazer? Você precisa ter um amplificador que simplesmente tem uma impedância de saída baixa, de que mesmo que você pegue o seu cabo, fique comprido, andando ao longo da sua fábrica, do seu veículo, seja do que for, aqui na ponta, na sua carga, ele chegue 4,12 ou 4,30 ou 12,20, a codificação qualquer que você use.
Tá bom? Então, o buffer, o nosso circuito coletor comum, tem essa característica. Ele tem um ganho de tensão praticamente 1, é até um pouquinho menor, mas devido à impedância de saída ser bem baixa, ele pode ser usado nesses casos particulares. Tá bom? Você percebeu aí dois detalhes. Nós não usamos o RO. Com o RO, as fórmulas são mais complicadas. Se você quiser dar uma olhada no Boylestar e tal, você vai ver as fórmulas mais complicadas. E outra coisa que nós não falamos sobre o RC. Então, se eu for verificar aqui, ó, por exemplo, no cálculo do ganho, se eu tivesse colocado aqui o RC, você ficaria surpreso porque não mudaria nada. Surpreso positivamente porque não mudaria nada no seu ganho de tensão. Por quê? Um resistor em série com uma fonte de corrente, ele não faz nada. Não faz nada. A corrente continua circulando independente de ter resistor ou não. Então o RC, resumo da ópera, o RC não influencia na parte de AC, mas pode ajudar ou atrapalhar, conforme for o caso, em bias. Entenderam? Então não há necessidade do RC, você pode fazer como nós desenhamos aqui, pegar diretamente o coletor e ligar no VCC, mas se você por algum motivo achar que ajuda na polarização, você coloca sem problema nenhum um RC aqui, que ele não vai atrapalhar em ganho nem nada, certo? Então esse é o coletor comum.